Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula de direito empresarial. E, pessoal, a minha proposta agora é nós fazermos uma aula de teoria geral da empresa, como provavelmente você nunca viu. A gente não só vai trabalhar aqui a questão que envolve o conceito de empresa, mas como tudo aquilo que cerca o conceito de empresa. Vai dar uma boa noção para vocês, quando vocês se depararem com uma questão em exame de ordem, vocês saberem exatamente como se movimentar dentro da legislação para achar tudo sobre empresa, ou pelo menos para você se familiarizar. Porque, por exemplo, eu vou lembrar que houve uma prova, não sei precisar se foi 2 ou 3 provas atrás, a gente teve uma questão que envolveu instituição financeira. E aí, é claro, instituição financeira é uma empresa, como qualquer outra. No entanto, é uma empresa que ela tem um regime especial. E muita gente acabou respondendo, porque era uma situação de crise econômica na instituição financeira, muita gente acabou respondendo como recuperação judicial à pergunta e não como a possibilidade de liquidação extrajudicial, né, que é o regime especial das instituições financeiras. Por isso que a gente vai colocar aqui a instituição financeira dentro, perdão, a empresa dentro de um contexto geral, justamente para que a partir de agora vocês não tenham mais esse tipo de dúvida, tá bom? E também tem aquela outra coisa, né? Às vezes a gente tem questões que envolvem coisas que estão dentro do livro de direito de empresa do Código Civil, mas que não possuem natureza empresarial. Então, a gente vai ver tudo isso agora dentro de um contexto geral que vai ajudar vocês terem uma posição muito mais clara do contexto empresarial dentro da nossa legislação, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a separação de conceitos. A gente colocar os conceitos dentro do devido lugar, né, para que a gente eventualmente não venha a ter dúvidas sobre isso. Então, quando eu falo para vocês sobre a possibilidade de conceitos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: uma coisa é o que é uma empresa. Empresa, se a gente trabalhar meramente em cima conceitual, ela nada mais é do que o exercício de uma atividade empresarial. Então, empresa é uma coisa, só que forma de empresa é outra coisa. E a gente costuma misturar as duas. Então, dentro de empresa, a gente vai ver quais são os elementos que a gente usa para conceituar uma empresa, ou seja, quando que a gente separa uma atividade de natureza empresarial de uma atividade de natureza civil. E, ao mesmo tempo, quais são as exceções que existem em relação ao exercício de atividade empresarial. Então, será que tudo que está ali dentro do livro de direito de empresa do Código Civil, que vocês vão utilizar dentro da prova, possui natureza empresarial? Então, a gente precisa saber disso. E o outro aspecto é, quais são os requisitos? É questão que já caiu na prova também. Aliás, a gente vai tratar aí de duas questões que já caíram na prova em relação a essa questão que envolve requisitos, ou seja, para eu praticar atividade empresarial, é simplesmente eu chegar lá, me registrar na junta comercial, ou tem algo a mais que eu tenho que observar para me registrar na junta comercial, tá bom? Bom, em relação às formas de empresa, primeiro que a gente vai ver os tipos de empresa. E aí, quando eu estou falando de tipos de empresa, pessoal, eu estou falando da possibilidade de você se registrar como empresário individual, através de uma sociedade limitada, através de uma sociedade anônima, por exemplo. E além disso, as empresas, elas estão sujeitas a alguns enquadramentos empresariais. Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente não leva em consideração. Quando a gente fala na figura do MEI, um microempreendedor individual, muita gente pensa que aquilo é uma forma de empresa. Não é uma forma de empresa, pessoal. O MEI nada mais é do que um enquadramento empresarial. Então, se você não consegue fazer essas leituras e eventualmente vem uma pergunta para você na prova sobre isso, você fica vendido. Então, a gente vai entender quais são as hipóteses. E aí a gente vai ver que tem 3 hipóteses de enquadramento empresarial diferentes, pessoal. E por último, a gente vai falar das formas especiais de empresa. Eu já citei um exemplo aqui,
Eu falei para vocês, caiu uma questão envolvendo instituição financeira. Instituição financeira não é uma empresa como qualquer outra. Ela é uma instituição vinculada ao Banco Central, que é uma agência reguladora. Só que por conta disso, as instituições financeiras têm um regime especial. Então, o que tem de diferente entre uma empresa qualquer e uma empresa que vai ser um banco, por exemplo? Porque se você falar de uma empresa qualquer, ó, vou pegar só um exemplo. Eu poderia constituí-la na forma de sociedade limitada, sociedade anônima. E se eu vou constituir um banco? Um banco pode ser uma sociedade limitada? Não, não pode. Mas imagina se isso caiu como pergunta para você. Como é que você faz para saber que o banco só pode ser constituído na forma de sociedade anônima? Ou seja, seria entrando justamente dentro do regime próprio para os bancos. Então, pessoal, a nossa aula ela será construída exatamente em cima do que vocês estão vendo dentro dessa tela. E aí vocês vão ver o quanto isso vai se ampliar e vai dar uma visão muito mais completa para a gente. E eu procurei fazer isso da forma mais didática possível para que vocês saiam com uma percepção bem mais clara de empresa dentro do seu contexto geral. Então, bora lá começar, pessoal? Vamos começar justamente pela ideia do que seja uma empresa, verificando quais são os elementos que nós utilizamos para conceituar uma empresa. Então, vamos começar, pessoal. Observem que não existe, né? Toda vez que a gente fala da base de estudo para o direito empresarial, a gente sabe que a nossa base e que deveria ser a primeira leitura de vocês, né? Lembra que muitos estão aqui e a gente fala que, como reforço, é fundamental que vocês estudem também a nossa legislação, pessoal. A legislação aplicável ao direito empresarial. E o que eu falo sempre, você não precisa fazer o estudo da legislação decorando o número da lei, decorando quais são os institutos que tem lá dentro, quais são os requisitos de cada instituto, o que pode, quais as proibições. Você não precisa decorar nada disso. Você precisa ter familiaridade com a legislação. O que importa para a gente é só você ter essa familiaridade. Então, a base de estudo do nosso direito empresarial é o livro 2, o livro de direito de empresa que está no Código Civil, que começa exatamente a partir do artigo 966. E se ele é o livro de direito de empresa, é claro, pessoal, que o artigo 966 ele deveria trazer para a gente um conceito de empresa. Porém, não é isso que nós vamos encontrar. Quando você vê a grafia do artigo 966, ele começa com empresário. Então, você tem a impressão que o artigo 966 está se referindo à figura do empresário, mas na verdade não, pessoal, porque ele está ali caracterizando os elementos que a gente utiliza como base para conceituar uma empresa. Então, é um equívoco essa grafia empresário. Então, se nós formos começar a decompor esses elementos, o primeiro elemento que você vai encontrar aí é o quem. Quando ele fala empresário é quem? Então, ele está se referindo à pessoa, às pessoas possíveis que vão praticar atividade empresarial. Então, nós temos duas formas possíveis de praticar atividade empresarial. Ou eu vou praticar na forma de pessoa física, ou eu vou praticar atividade empresarial na forma de pessoa jurídica. Não há outra forma possível. E é claro que muitas vezes, quando eu afirmo isso, algumas pessoas se surpreendem para dizer, mas espera aí, professor, existe empresa na forma de pessoa física? Toda empresa não é uma pessoa jurídica? Não, pessoal. O grande equívoco que existe por trás disso é que toda empresa possui um CNPJ. Não importa se você vai se registrar como empresário individual, como MEI, como sociedade limitada, como sociedade anônima, você vai ter um CNPJ. Ocorre, pessoal, que CNPJ não é conceito de pessoa jurídica, é apenas um nome do cadastro da Receita Federal. E para quem aí é mais antigo, sabe que na década de 80 ele nem chamava CNPJ, ele chamava CGC. Quando chamava CGC, não criava essa confusão. Depois que a Receita Federal trocou o nome do cadastro para CNPJ, aí a pessoa acha que por possuir um CNPJ, ela é uma pessoa jurídica. Não, pessoal. O conceito de pessoa jurídica,
ele vem previsto no artigo 44 do Código Civil. E se você olhar pela grafia, né, pelo caput do artigo 44, ele é um rol taxativo de pessoas jurídicas. Portanto, somente aquelas pessoas que estão ali no artigo 44 é que são pessoas jurídicas. E ali ele mistura as pessoas jurídicas de natureza civil, quando ele está se referindo a associação, fundação, partidos políticos e organizações religiosas. E aí ele coloca lá a sociedade. Então, portanto, a única forma de você ter empresa na forma de pessoa jurídica é se você efetuar o registro de uma sociedade. Então, é claro que se o artigo 44 só coloca como pessoa jurídica para o exercício de atividade empresarial a figura da sociedade, logo, o MEI e o empresário individual, apesar de possuírem CNPJs, eles são pessoas físicas. E até é por essa razão que o legislador ele deixou aí na grafia do artigo 966 em aberto quem? Se ele quisesse que a empresa fosse só pessoa jurídica, ele diria é a pessoa jurídica, mas ele não disse quem é a pessoa, ele disse quem, deixando em aberto para a gente saber que empresa será constituída na forma de pessoa física, empresário individual e MEI, na forma de pessoa jurídica, registrando-se uma sociedade. O segundo elemento, ele vai falar, é quem pratica profissionalmente atividade econômica organizada. Quando ele usou o termo profissionalmente, pessoal, ele está se referindo à habitualidade, porque olha um exemplo. Se eu, Sérgio Gabriel, vendo meu carro para um de vocês, eu estou praticando uma atividade econômica, mas a pergunta é habitual? Não, não é habitual. Então eu não pratico profissionalmente a atividade de venda de veículos. Logo, não é empresarial. Eu vendendo meu carro para uma pessoa seria uma atividade de natureza civil, não empresarial. Então, essa habitualidade do profissionalmente é que vai distinguir atividade de natureza empresarial da atividade de natureza civil. O terceiro elemento é a própria atividade econômica. Ele fala que pratica atividade profissionalmente, atividade econômica organizada. Só que, pessoal, nós estamos falando de empresa. Então, empresa não é qualquer atividade econômica. Ela precisa ser necessariamente uma atividade econômica com fins lucrativos. Por quê, pessoal? Porque nós temos atividades econômicas sem fins lucrativos. Então, lá, olhando para o artigo 44 do Código Civil, se eu falar de uma associação, de uma fundação, de um partido político ou de uma organização religiosa, todos eles praticam atividade econômica, mas sem fins lucrativos. Então, não são empresas. Então, pessoal, não existe empresa sem fins lucrativos. Existe empresa que não dá lucro, mas não existe empresa sem a finalidade lucrativa, tá bom? O quarto elemento é quando ele chama a atividade econômica de organizada. Quando a gente fala em atividade econômica organizada, pessoal, essa organização, ela é o conjunto de bens necessários para a prática de atividade empresarial. Todos vocês já aprenderam que conjunto de bens necessário à prática da atividade é chamado de estabelecimento. É o artigo 1142 do Código Civil. Você vai ver que o 1142 se refere ao estabelecimento como sendo complexo de bens. É essa reunião de bens corpóreos, bens incorpóreos de uma empresa, que a gente vai ter a organização necessária para ela praticar essa atividade. Tanto é que, se você olhar os dois parágrafos do artigo 1142, você vai ver que o estabelecimento pode ser físico, porque tem empresa que pratica atividade fisicamente, e o estabelecimento pode ser virtual. Tem empresa que pratica atividade apenas virtualmente. Assim como a gente tem empresas, vamos pegar o exemplo do Magazine Luiza, que pratica a sua atividade tanto fisicamente através de lojas, como virtualmente através do marketplace, ou seja, o seu site de vendas, tá bom? Então essa organização ela vai variar de empresa para empresa. Algumas precisam mais bens para praticar atividade empresarial e outras precisam de menos bens. Mas fato é que toda empresa precisa de uma organização. E lembrar duas coisas importantíssimas. Primeiro, que
esse estabelecimento não precisa ser necessariamente físico, ele pode ser virtual. E o segundo, ele não precisa ser necessariamente fixo, ou seja, a empresa parada em um determinado lugar. Um prédio lá que ela alugou para praticar atividade empresarial. A atividade empresarial pode se movimentar. Um prestador de serviço, ele pode ir prestar serviço onde o cliente está. Um food truck, ele pode se mover e fazer a venda dos seus produtos em lugares variados, tá bom? E o último elemento para a gente conceituar a empresa, pessoal, são as chamadas macroáreas econômicas. E aí a gente está falando que a atividade empresarial, quando ele fala aí no 966 produção, ele está falando de indústria e agronegócio. Quando ele fala de circulação de bens, ele está falando de comércio. Quando ele está falando de serviço, está falando de prestação de serviço. Mas observem, pessoal, que no artigo 966 não tem aí o elemento registro. Então, para eu dizer que algo é uma empresa, independe dela estar registrada na junta comercial. Então, é claro que se eu pratico atividade empresarial e ela é registrada na junta comercial, é uma empresa regular. Se eu pratico atividade empresarial e ela não está registrada na junta comercial, ela é uma empresa irregular. Mas ambas são empresa. O cuidado que vocês devem tomar é o seguinte: eu olhando para essa tela, eu posso afirmar então que todo mundo que preenche esses elementos é uma atividade empresarial? Não. Cuidado com uma questão recente que caiu na nossa prova, se referindo a uma fisioterapeuta que ela ia até a casa dos clientes para prestar o serviço de fisioterapia. Então, olha lá, pessoal. Quando eu falo que é empresa, existem exceções ao conceito de empresa. Então, quais seriam essas exceções? No próprio parágrafo único do artigo 966, ele vai se referir a essas exceções, mais precisamente se referindo a três tipos de atividade econômicas, que são atividades intelectuais. A primeira delas, ele vai se referir à atividade intelectual de natureza científica. Pessoal, vamos corrigir o que está escrito aí na lei para a gente entender isso melhor? Primeiro, pensem em vocês. Vocês foram à faculdade de Direito receber uma formação de natureza científica e que permite, depois de formado e vinculado ao órgão regulamentador de profissão, que no nosso caso é a OAB, permite que você exerça uma profissão liberal. Então, quando ele se refere aí às pessoas que praticam atividade intelectual de natureza científica, ele está se referindo ao profissional liberal. Então, quem está indo numa faculdade fazer curso de administração, contábeis, engenharia, arquitetura, a fisioterapeuta que caiu na nossa prova, uma enfermeira, um médico, um dentista, um psicólogo, eles estão recebendo uma formação científica e depois, vinculando-se ao órgão regulamentador de profissão, eles vão poder praticar a atividade como profissionais liberais. Então, pessoal, vamos ressignificar, para usar um termo da moda, tá? Vamos ressignificar o conceito de profissional liberal? Profissional liberal, pessoal, é aquela pessoa que tenha uma formação de natureza científica, seja de nível médio ou de nível superior, e que para o exercício da profissão, ela precisa ser registrada no órgão regulamentador e fiscalizador de profissão. Tá bom, pessoal? Então, os profissionais liberais não praticam atividade empresarial, praticam atividade de natureza civil por vontade do legislador. A segunda atividade intelectual é a de natureza literária, pessoal. Autores em geral, autor de livro, de um roteiro de novela, de uma peça de teatro. Você ganha dinheiro escrevendo aquele livro, aquela peça de teatro, aquela novela, mas por vontade do legislador, essa atividade possui apenas a natureza civil. E a terceira é a atividade intelectual de natureza artística. Os artistas em geral, atriz, o ator, o músico, o bailarino, assim sucessivamente. Então, mais uma vez, por vontade do legislador, eles não praticam atividade empresarial. E, pessoal, você vê que a grafia aí do parágrafo único do artigo 966 é: não se considera empresário, não é isso? E aí ele termina, ele vai falar dessas três exceções, aí ele fala, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, mesmo que essas pessoas tenham empregados, tenham estagiários, continua não sendo atividade empresarial.
Mas na parte final desse parágrafo único, ele vai colocar uma última vírgula e ele vai dizer assim: salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, se essas pessoas misturarem na atividade intelectual delas um elemento de empresa, como comércio, como indústria, por exemplo, ou uma atividade de serviço comum, então vira atividade empresarial. Então, por exemplo, o autor de um livro, ele compra lá máquinas gráficas e ele começa a produzir os livros dele, ele misturou elemento de empresa, então aí ele vira empresário. Um médico que ele comece a oferecer serviços de diagnóstico no consultório, ele está oferecendo uma atividade de serviço comum. Então, ele vira atividade empresarial. O dentista que fornece serviços estéticos está fazendo alguma coisa a mais além da profissão de dentista. Tá oferecendo um serviço comum, vira atividade empresarial. Tá bom? O próximo ponto, pessoal, é quais são os requisitos que eu tenho que observar para praticar atividade empresarial. Então, aí, nós vamos separar isso em dois. Pode ser que você queira se registrar como empresário individual ou como MEI. E que eu já falei para você que você se registrando como empresário individual ou como MEI, você está se registrando, na verdade, como pessoa física. Ou então, você vai se registrar como sócio de uma sociedade qualquer, por exemplo, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Quais são então os requisitos, pessoal, que você precisa observar para se registrar como empresário individual, como MEI ou como sociedade empresária, que será uma pessoa jurídica? O primeiro requisito para você ser empresário individual e MEI, de acordo com o artigo 972, é a pessoa ter capacidade civil. Então, o que é ter capacidade civil, pessoal? É ser maior de idade, ou seja, ter 18 anos ou mais, ou estar devidamente emancipado para os atos da vida civil. Então, pessoal, não há empresário individual ou MEI que possa ser menor de idade. Não, ele precisa ter capacidade civil. E aí você perguntaria assim para mim, mas professor, e o sócio de uma sociedade empresária? Ele também precisa ter capacidade civil? O parágrafo terceiro do artigo 974 vai dizer que não, pessoal. Vai dizer que uma sociedade pode ter sócio menor de idade. E aí, quem acompanhou o Barraco Gourmet, que apareceu no Fantástico, entre a artista Larissa Manoela e os pais, vai lembrar que ela narra a situação. Esse caso, inclusive, está explicado no meu canal do YouTube, está explicado no meu Instagram. Então, ela tinha 12 anos de idade quando ela formou uma sociedade junto com o pai e com a mãe, que se chama Dalari Produções Limitadas. Essa sociedade foi criada para gerir a carreira dela. Ora, então, se ela tinha 12 anos de idade, ela não tinha capacidade civil. E é isso que diz o parágrafo terceiro do 974, pessoal. Não precisa ter capacidade civil. E além disso, vocês já estão vendo, ela tinha 12 anos de idade. Então, o sócio da sociedade, independentemente dele ser relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, ele pode ser sócio. Ele só não vai poder praticar atos de administração nessa sociedade. O segundo requisito, pessoal, lá para o empresário individual e o MEI, é que não basta ele ter capacidade civil. Ele precisa estar no pleno gozo da capacidade. Lembra, pessoal, da ação de interdição que a gente aprende em direito de família? Uma pessoa maior de idade é acometida de uma doença ou de um vício que lhe tire o grau de discernimento. E aí alguém da família vai lá para proteger os interesses patrimoniais dessa pessoa e pede a interdição judicial dela. Quando ela é interditada, ela não perdeu a capacidade, ela continua tendo 18 anos. Só que agora ela não está mais no gozo da capacidade e ela não pode praticar atos da vida civil. E cuidado, pessoal, aí vai cair pergunta que já caiu para a gente na prova 3 vezes. Esse tema já caiu 3 vezes na prova de segunda fase de empresarial. É o tema incapacidade superveniente. O que é incapacidade superveniente, pessoal? O indivíduo se registrou como empresário individual. Quando ele se registrou, ele era maior de idade e ele estava em pleno gozo da capacidade dele. E aí, ele foi acometido de uma doença que lhe tirou o grau de discernimento. Então, o que aconteceu? Ele tem uma incapacidade, mas não aquela incapacidade na hora de se registrar que impediria o registro dele.
foi uma capacidade superveniente, ou seja, que veio depois do registro. Lembra que nesse caso, ele pode continuar a empresa mediante autorização judicial. Ou se o empresário individual morre e deixa um menor de idade como herdeiro, o menor vai poder herdar essa empresa. Só que em razão dessa incapacidade, ele vai precisar de autorização judicial. O último requisito para o empresário individual e para o MEI é ele não ter impedimento, pessoal. E isso serve também para os sócios de uma sociedade empresária. E aí então vocês vão perguntar, professor, quais são esses impedimentos? Vem aqui, pessoal. Um impedimento apenas até hoje caiu na prova. É justamente esse primeiro, ocupantes de cargo público. Mas, pessoal, vamos entender uma coisa. Não são todos os ocupantes de cargo público que estão impedidos. Isso vai de cargo a cargo. Ocorre que o ocupante de cargo público, chamado funcionário público ou servidor público, ele é vinculado a uma lei, que é chamada de estatuto. Então precisa olhar o estatuto que se refere à profissão dele para ver se ele proíbe ou não. No caso dos empresários individuais, sempre haverá impedimento. Então, o empresário individual não pode ser ocupante de cargo público. Já como sócio, ele pode, desde que o estatuto dele não proíbe. Então, por exemplo, ele vai ser um servidor da educação no município de Quixeramobim da Serra. O problema falou que o município de Quixeramobim da Serra proíbe os servidores de serem empresários. Se falar que proíbe, ele não pode ser. Se não houver uma proibição, ele pode. Mas em qualquer caso, ele não pode ocupar cargo de administração na empresa. Isso a gente aprende nas aulas de falência, pessoal. A pessoa que teve a falência decretada, ela consequentemente está impedida de praticar atividade empresarial até que as obrigações dessa falência sejam extintas, seja lá pelo pagamento, seja pela prescrição. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Leiloeiros e despachante aduaneiro, pessoal, leiloeiro é aquele que faz leilão público, não o que faz leilão privado. É o que faz leilão para o Poder Judiciário. Despachante aduaneiro é aquele que faz o desembaraço de mercadorias para importação ou exportação. Como eles praticam atividade de munus público, eles não podem praticar atividade empresarial. Assim como cônsul e embaixador. Cônsul e embaixador, na verdade, eles são ocupantes de cargo público, mas como eles representam o nosso país em território estrangeiro, eles não podem usar essa função para viabilizar uma atividade empresarial qualquer. Então, eles são proibidos de praticar atividade empresarial. Médicos, olha que curioso, pessoal. Assim como nós, advogados, temos o Estatuto da Advocacia, os médicos têm o Estatuto da Medicina. E médico não pode ocupar atividade empresarial vinculado a medicamentos, comércio ou indústria de medicamentos. Senão ele usaria a atividade dele de médico para dinamizar a atividade empresarial dele de medicamentos. Segundo, o médico não pode praticar atividade empresarial de insumo vinculado à sua especialidade médica. Então, um médico oftalmologista não pode ser dono de uma ótica ou de uma fábrica de óculos. E o último impedimento são crimes. Pessoal, você não precisa decorar quais são todos os tipos penais que geram incompatibilidade com a atividade empresarial. Basta você levar em consideração que alguns crimes, alguns tipos penais, eles guardam relação direta com o exercício da atividade empresarial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Crime contra as relações de consumo. Se eu pratiquei um crime contra a relação de consumo, é porque eu sou fornecedor. Crime contra a economia popular, é porque eu sou empresário. Crime contra o sistema financeiro nacional. As empresas dependem do sistema financeiro. Crimes contra a ordem tributária. As empresas são sujeitos passivos de obrigação tributária. Então, o exercício que você tem que fazer na hora da prova é esse crime. E lembra que crime é sentença penal transitada em julgado. Esse crime, ele guarda relação com o exercício da atividade empresarial. Não é com o empresário, não é com a pessoa. É com a atividade empresarial.
Se ele guardar relação, então, consequentemente, é fator impeditivo. Ou para ele praticar atividade como empresário individual ou como MEI, ou é fator impeditivo para ele ser sócio. Crime falimentar, tá bom? Empresarial é mais legal. Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos continuar aquela construção? Então, qual é o próximo passo? Quais são as formas possíveis de empresa, ou seja, quais são os tipos de empresa possível? Então, observem aqui nesse quadro. Primeiro, lembra, nós já discutimos isso, extraindo lá do elemento quem, do artigo 966, eu poderia efetuar o registro como pessoa física. Eu tenho duas formas de registro como pessoa física. Eu tenho a figura do MEI, já já a gente vai falar um pouquinho mais dele. Eu tenho a figura do próprio empresário individual. Então, são duas pessoas que vão praticar atividade empresarial em nome próprio, ou seja, eles não vão ter um nome específico para a atividade empresarial. É o nome próprio seguido do seu respectivo CNPJ. Segunda possibilidade, pessoal. Lembra que é possível que a pessoa venha a praticar atividade sem registro. E se essa atividade for individualmente, eu sou um empresário individual irregular, sem registro. Agora, se eu me associo a pelo menos mais uma pessoa, eu vou ter uma sociedade. A sociedade, ela só adquire personalidade jurídica, ou seja, ela só vira uma pessoa jurídica a partir do momento que eu registro os meus atos constitutivos, registro o contrato social na junta comercial. Então, enquanto eu não me registro, eu sou uma sociedade despersonalizada. Eu sou uma sociedade em comum, que é aquela que não foi levada a registro por inércia dos sócios, ou eu tenho uma sociedade em conta de participação, que não é uma forma de se praticar atividade empresarial. Na verdade, é um contrato de gaveta entre duas empresas, uma que é investidora e a outra que é quem pratica atividade empresarial. Ou o que interessa para nós aqui nessa aula. Eu vou registrar uma sociedade e lembra que a única forma de eu ter uma pessoa jurídica é eu registrando uma sociedade. Por isso que a gente diz sociedade personalizada. É aquela que vai se transformar numa pessoa jurídica a partir do ato de registro do seu contrato ou estatuto social. É a previsão do artigo 985 do Código Civil. E aí, olha a curiosidade, pessoal. Eu posso me registrar como sociedade em nome coletivo, como sociedade em comandita simples ou como sociedade em comandita por ações. Curiosidade, pessoal, nunca essas três sociedades caíram na segunda fase do exame de ordem. E as três estão vigentes no ordenamento jurídico. Só que há muitos anos, pessoal, essas sociedades já caíram em desuso. E aquilo que eu falo um pouco para vocês sobre perfil de banca. As nossas bancas até agora eram pessoas que praticam a atividade empresarial, não são meros teóricos. Então eles acabam fazendo perguntas mais práticas. E aí, como é que você vai falar pergunta prática de algo que não se usa mais? Então, por isso que vocês vão olhar que todas as sociedades da nossa prova, ou elas são sociedades simples, que não têm natureza empresarial, a sociedade limitada, que é a principal forma de sociedade empresarial, a que mais cai na prova, e sociedade anônima, também chamada de companhia, que é a segunda sociedade mais utilizada e a segunda sociedade que mais cai na prova. Veja que até nisso existe sintonia do nosso legislador do nosso examinador com o mundo empresarial, tá? Bom, mas olha uma coisa, pessoal. Não é apenas o tipo de empresa. Existe a possibilidade de nós pedirmos um enquadramento empresarial. E aí vocês vão ver, alguns vão se espantar, mas é tão facinho de entender isso. O MEI não é uma forma específica de se exercer atividade empresarial. O MEI é, na verdade, um enquadramento empresarial. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte, esse é o que todo mundo logo imagina quando ouve a palavra enquadramento empresarial, e
Mais recentemente, e que me surpreende não ter aparecido na prova até agora, então é um tema para ficar no radar de vocês, é o enquadramento como startup. Então, vamos entender esses enquadramentos, pessoal? Olha lá, ó. O primeiro deles que eu falei para vocês que é bem basiquinho. O MEI, ele vem previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, assim como a ME e a EPP, que é a Lei Complementar número 123 de 2006. Então você vai ver que o MEI ele está aí no intervalo do artigo 18A a 18E. Mas olha o que diz o parágrafo 1º desse artigo 18A, que é logo o primeiro artigo, pessoal. Para os efeitos dessa lei complementar, considera-se MEI quem tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$ 81.000 e seja empresário individual. Viram, pessoal? Então, o MEI nada mais é do que o mesmo empresário individual que a gente conhece. É que nós vamos ter o empresário individual que fatura acima de R$ 81.000 e vamos ter o empresário individual que tenha faturamento de até R$ 81.000. Então, se ele tiver um faturamento de até 81 mil, ele estará enquadrado como MEI. Se ele tiver um faturamento acima de 81 mil, aí ele não poderá ser MEI. Então, olha uma coisa, existem outros dois enquadramentos econômicos, que são os enquadramentos como microempresa e empresa de pequeno porte, pessoal. E aí, olha a curiosidade. Não existe na lei um enquadramento para o que seja uma média ou uma grande empresa. Então, tem o MEI, que é um microempreendedor, faturamento de até 81 mil bruto por ano. E ele vai ter que se registrar na forma de empresário individual. E a gente tem o enquadramento para a micro e pequena empresa. E aí você pode se registrar como empresário individual, pode se registrar como sociedade em nome coletivo, embora a gente não use mais. Pode se registrar como sociedade em comandita simples, mas que a gente também não usa mais. Ou pode se registrar com a famosa sociedade limitada. Então, o que vai determinar se você vai ter enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte para uma dessas formas de empresa também é o seu faturamento bruto anual. Então, olha lá. Se eu tiver um faturamento bruto anual de até R$ 360.000, eu posso pedir o meu enquadramento como microempresa. Se eu tiver um faturamento que supere os 360 mil, mas que não ultrapasse o limite de 4.800.000, então eu vou ter o enquadramento como empresa de pequeno porte. E aí, é claro, você vai falar, para que, professor, buscar o enquadramento como MEI? O anterior, como MEI, pessoal, é para você ter uma alíquota tributária fixa e ter benefícios previdenciários. Se eu peço meu enquadramento, o enquadramento da minha empresa como ME ou EPP, eu vou ter todos os benefícios que estão aí no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e talvez um que as pessoas mais busquem é justamente poder usar o regime tributário do Simples Nacional para, em tese, pagar menos tributos e além de outros benefícios que não estão no estatuto, como a recuperação judicial de micro e pequena empresa, que está lá na lei, no artigo 70 da Lei 11.101 de 2005, a possibilidade de poder propor ações pelos juizados especiais, está lá previsto na Lei dos Juizados, que é a Lei 9.099 de 95, tá bom? E aí, pessoal, eu aposto muito numa pergunta em relação a esse tema na prova. Aliás, já apostava na prova passada, pessoal. Desde que foi regulamentado em 2021, até hoje não caiu pergunta nem na primeira fase, nem na segunda fase sobre o enquadramento como startup. Então, olha lá, quem pode pedir enquadramento como startup? Pode ser uma empresa nova, ou seja, que está sendo registrada nesse momento, ou pode ser uma empresa que já está aí no mercado até 10 anos. Não pode ter mais de 10 anos, mas até 10 anos. Segunda regrinha, é qualquer forma de empresa? O empresário individual pode, a sociedade limitada pode, a sociedade anônima pode, e até coisas que não são empresas, como é o caso da sociedade simples e da cooperativa, também podem. Mas aí olha um detalhe, seja qual for uma dessas empresas, ela precisa ou praticar uma atividade inovadora, ou seja, vender um produto ou praticar um serviço
que ainda não existia ou recém-chegado no Brasil. Agora, ela pode também praticar uma atividade que nós chamamos de disruptiva. O que é disruptiva? É praticar uma atividade que já exista, só que eu vou praticar de forma diferente. Eu vou romper com a forma anterior. Foi o caso da Uber. O táxi já existia. A Uber veio para servir o passageiro através de um aplicativo. É o caso do iFood. O iFood veio para você poder fazer de forma a sua compra de forma na forma de delivery através de um aplicativo. É o caso, por exemplo, dos bancos digitais. Nubank, C6 Bank, eles vêm oferecer os mesmos serviços bancários que já existia, mas exclusivamente na forma digital. E um último requisito, pessoal, também é vinculado ao faturamento bruto anual. Ele não pode ultrapassar a 16 milhões de reais. Então, qual é a vantagem de eu pedir o meu enquadramento como startup, pessoal? A vantagem está aqui, olha. É que eu vou poder permitir, juridicamente falando, que um investidor que tecnicamente é chamado pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, né? A Lei Complementar 123 de 2006, é a mesma lei. Que eu chame esse investidor de investidor anjo. Primeiro, pessoal, quem é esse investidor com esse nome fofinho? Com nome, eu estou falando isso, pessoal, porque eu dando aula sobre isso, é uma aula ao vivo, né? E eu falando do investidor anjo, aí um aluno me interrompeu para falar assim, professor, qual é tecnicamente o nome desse investidor que o senhor chamou de investidor anjo? Aí eu falei, investidor anjo. Aí ele falou, e juridicamente, na lei, como é o nome dele? Eu falei, investidor anjo. Então, assim, pode não parecer sério, mas o nome é investidor anjo, tá, pessoal? Então, ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser um fundo de investimento, ele não é sócio da empresa, pessoal. Então, olha quanta coisa sai daí do ponto de vista do direito empresarial. Se ele não é sócio da empresa, ele não pode interferir na administração da empresa. Ele não pode votar nas deliberações de sócio, ele não pode assinar documentos em nome da empresa. Ele pode, quando muito, se dá do conhecimento dele, prestar uma consultoria para a empresa, só isso. E aí, é claro, como ele não é sócio, ele não é devedor solidário. Então, ele não pode responder por dívidas da empresa, ele não está sujeito a responder por dívidas da empresa através da desconsideração da personalidade jurídica. Vocês vão ver que a única ressalva que o legislador faz é se houver uma fraude e ele, investidor anjo, participou da fraude. Mas, caso contrário, não. E aí você vai perguntar, professor, como que esse investidor anjo ele se vincularia a uma empresa? Pessoal, através de um contrato de participação, porque ele não vai ser sócio. Se ele fosse sócio, nós iríamos fazer uma alteração do instrumento do contrato social daquela empresa, mas ele não é sócio. Então a empresa vai firmar com ele um contrato, que nós chamamos de contrato de participação, alguns chamam de contrato de mútuo, né? Porque a lei não dá um nome específico para esse contrato. Bom, esse investidor anjo pode pôr dinheiro em qualquer tipo de empresa? Não. Ele só pode pôr dinheiro em empresas enquadradas como startup, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, pessoal, ela não precisa ser necessariamente enquadrada como startup. Se ela estiver enquadrada como ME ou EPP, ela já está legível para juridicamente firmar um contrato com esse investidor anjo. Segunda regrinha, o que ele está fazendo não é adquirindo cotas do capital social. Ele está fazendo um aporte de capital naquela empresa, um investimento, pessoal. Só isso. O dinheiro dele só pode ficar no prazo máximo de 7 anos. Então, ele não pode firmar um contrato para deixar a empresa movimentando o dinheiro dele por mais do que 7 anos. E aí você vai perguntar, mas professor, digamos que ele firmou no prazo máximo, firmou um contrato para um aporte de capital de 7 anos. O que ele vai receber em troco do dinheiro dele que está sendo usado pela empresa? Claro, pessoal, quando terminar o prazo,
Ele vai receber o dinheiro dele de volta, corrigido monetariamente, só que além disso, mensalmente, ele pode ser remunerado através de lucro dessa empresa. Então, pela lei, ele pode receber, conforme previsão contratual, até 50% do lucro da empresa. Imagina um investidor anjo que investiu numa Uber. Essa empresa deu muito lucro, pessoal, logo de cara. Imagina um investidor anjo que investiu em um iFood. Essa empresa deu muito lucro logo de cara, né? Então, é uma remuneração excelente para um investimento. Mas é claro, é um investimento de risco? É um investimento de risco. E se a empresa quebrar? Ele perde o dinheiro investido, mas também não responde com o patrimônio pessoal por nada além do próprio investimento que ele vai perder. O prazo mínimo que ele tem para resgatar esse dinheiro, ou seja, tirar esse dinheiro de dentro da empresa, é de 2 anos. A partir do momento que ele resolveu aportar o capital dele, no contrato eles vão colocar o prazo. Não pode ser menos do que 2, não pode ser mais do que 7 anos. É claro que durante esse período, pessoal, como ele é credor dentro de um contrato, ele pode fazer a cessão do crédito dele para uma outra pessoa. Então, ele seria, nesse caso, cedente, ele vai ceder o crédito para uma outra pessoa que vai se chamar cessionário. E aí a pessoa se subroga no lugar dele lá naquele contrato de participação, tá bom? E se ele decidir, pessoal, se os sócios ou se um sócio decidir sair da empresa ou decidiram vender a empresa, ele tem o direito de preferência. Então, primeiro ele vai decidir se ele quer ou se ele não quer comprar a parte daquele sócio que quer sair ou comprar a empresa que os sócios querem vender. Tá bom? Bom, quais as formas de empresa possível, pessoal? Existe, além daquelas formas tradicionais que a gente já discutiu, né? O empresário individual, o MEI, a sociedade limitada, a sociedade anônima. Existe aquilo que nós chamamos de formas especiais de empresa. Essas daí vocês devem ficar muito atentos para o exame de ordem. Eu já dei o exemplo para vocês da questão que caiu recentemente, creio que até umas 3 provas atrás, nem cheguei a levantar isso, sobre uma questão envolvendo instituição financeira e falava sobre a crise financeira da instituição. E era para você responder que ela, no regime de insolvência dela, ela poderia responder por um procedimento de liquidação extrajudicial. Só que muita gente respondeu como sendo recuperação judicial. Não, pessoal, ela é especial. Ela tem regime próprio. Então, vamos ver um pouquinho quais são esses regimes próprios, pessoal. São alguns. Primeiro regime próprio é o chamado regime das sociedades estatais, pessoal. Estatal é uma empresa que tem a participação do poder público. Pode ser um município, pode ser um estado, pode ser a União. E aí você poderia falar assim: nossa, professor, mas quer dizer que o poder público pode constituir uma empresa? Pode, pessoal, nas condições previstas no artigo 173 da Constituição Federal. Você vai ver que o artigo 173, ele autoriza o poder público a constituir uma empresa, se for para a segurança nacional ou se for de relevante interesse público. Então, por exemplo, pode o município criar uma empresa para confeccionar merenda escolar? Relevante interesse público. Pode o município constituir uma empresa para confeccionar uniformes escolares para a rede pública? Relevante interesse público. Pode o Estado constituir uma empresa para gerir o sistema de metrô daquele estado ou de trem daquele estado? Relevante interesse público. Então, são exemplos, pessoal. E aí, quando a gente pensa no capital, no dinheiro que vai ser usado para constituir essa empresa, ou ela poderá ser constituída na forma de empresa pública, e aí se apeguem à palavrinha pública, quer dizer que 100% do capital virá do governo. Então, se ela é federal, vem do governo federal. Exemplos, pessoal. Caixa Econômica Federal é 100% de capital do governo federal. Correios, 100% do governo federal. Ou então,
a gente constitui na forma de sociedade de economia mista. E aí se apeguem à palavrinha mista, quer dizer que para criar essa empresa vai ter dinheiro público, vai ter dinheiro privado. Então, como é que o dinheiro privado vai entrar dentro dessa empresa? Como é que o sócio particular vai se tornar sócio da prefeitura, do governo do estado ou da União? Através da compra de ações dessa empresa, pessoal. Então, ela vai ter dinheiro público, dinheiro privado. Claro, quem é o dinheiro que manda nessa empresa? Tem que ser o público. Lembra do princípio que trata daquela situação, né? Chama princípio da supremacia do interesse público. Havendo em um mesmo lugar interesse público e interesse particular, qual é o interesse que deve se sobrepor? O público. Agora, para nós, do ponto de vista empresarial, considerando que esse tema pode cair tanto lá na prova de direito administrativo, como aqui na prova de direito empresarial, qual é a forma de empresa que o prefeito, o governador ou o presidente deverão utilizar para constituir essa empresa estatal? Obrigatoriamente ela será uma sociedade anônima, pessoal. Que a gente tem uma aula específica de sociedade anônima, né? E aí a pergunta é: essa sociedade anônima, que tem a participação do governo, como o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, que são sociedades de economia mista, ela vai ter as mesmas regras de uma sociedade anônima que seja uma empresa privada? Não. Primeira regrinha, pessoal. Como o prefeito, o governador, o presidente são agentes públicos, eles só podem constituir uma empresa respeitando o princípio da legalidade. Então, para constituir uma empresa estatal, precisa existir uma lei autorizando ele a constituir essa empresa estatal. Quando ele quiser privatizá-la, ele vai precisar de uma lei autorizando a privatização. Privatizar, pessoal, é o governo vender a participação que ele tem dentro daquela empresa para iniciativa privada, aí ela deixa de ser uma empresa estatal e vira uma empresa privada, tá? Ela vai ter um regime jurídico próprio, tanto de contratação de pessoal, quanto de contratação de produtos e serviços. Produtos e serviços, licitação. Contratação de pessoal, concurso público, tá? E por último, pessoal, quem administra uma empresa estatal? Lembra das aulas de direito constitucional. Princípio da supremacia do interesse público. Então, aí o interesse público tem que se sobrepor. Então, quem vai escolher a maior parte dos conselhos de administração e dos diretores dessa empresa, se ela é sociedade de economia mista, é o poder público. Se ela for empresa pública, então não tem o sócio privado, ele que vai escolher todos os conselheiros e todos os diretores, tá? Segunda forma, e aí foi aquela que caiu na prova, pessoal. Instituições financeiras, elas têm um regime próprio, que é um regime instituído pelo Banco Central. Ele vem previsto nessa lei que vocês estão vendo na tela, a Lei 4.595 de 64. Veja que os bancos podem ser privados ou públicos. Público, pessoal, entenda como os bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, olha as regrinhas. Primeiro, instituição financeira, independente de ser pública ou privada, não basta que ela seja registrada na junta comercial, ela também vai precisar de autorização do Banco Central para funcionar. Segunda regrinha, eu posso usar qualquer tipo de empresa? Posso constituir um banco na forma de sociedade limitada? Não. Todo banco, pessoal, ou será sociedade anônima ou será cooperativa. Então, a lei limitou. E a terceira regrinha, pessoal, é que, e aí foi a pergunta que já caiu na prova, as instituições financeiras, elas se submetem ao RAET, que quer dizer Regime de Administração Especial. Então, isso permite que o Banco Central, quando ele verificar irregularidades, ele possa fazer a intervenção em uma empresa privada que não seja instituição financeira. O poder público não pode ir lá fazer uma intervenção. Então, o bar do Zé está com problemas, o governo vai lá, vai intervir no Banco Central, no bar do Zé? Não pode, mas em um banco pode, pessoal. E se ele tiver um problema econômico que não dê para corrigir, o Banco Central autoriza a liquidação extrajudicial, que foi a pergunta da prova. Liquidação extrajudicial é como se fosse uma falência, pessoal, só que
é feito por um processo administrativo pelo próprio Banco Central, tá? Bom, segundo regime especial. Terceiro, né? A gente viu das estatais e dos bancos. Seguradoras, pessoal. Quando a gente fala das sociedades seguradoras, não confundam com corretora de seguros, tá? Corretoras de seguro é aquela que é contratada pela seguradora para vender um seguro. Seguradoras são aqui as que instituem os contratos e as modalidades de seguro. Aí eles têm como agência reguladora a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E aí, olha vocês estão vendo que a previsão legal é o Decreto-Lei 73 de 66. Precisam de autorização da SUSEP para funcionar, ou seja, não basta o registro na junta comercial. Obrigatoriamente as seguradoras, a exemplo dos bancos, também serão constituídas na forma de sociedade anônima, também estão sujeitas à intervenção e à liquidação extrajudicial. A diferença é que aqui a agência reguladora é a SUSEP e não o Banco Central que tinha lá para as instituições financeiras, tá? Eu até trouxe aqui, pessoal, mais por interesse, porque no conteúdo de direito empresarial do edital, eles não chegam a falar de seguradoras, mas como eles falam de sociedade, por precaução eu acabei trazendo aqui as sociedades seguradoras, tá? As empresas que são, pessoal, operadoras de previdência privada. Então, olha lá, pode ser o que nós chamamos de entidade fechada ou aberta. Fechada, ela só vende os planos de previdência privada para uma determinada categoria de pessoas. Por exemplo, os servidores do Banco do Brasil. Aberta, elas vendem previdência privada para qualquer pessoa que quiser comprar. A agência reguladora é a mesma da seguradora, pessoal, é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Também, pessoal, se eu quiser no Brasil criar uma empresa que vai ser operadora de previdência privada, não basta o registro na junta comercial. Eu preciso de autorização da SUSEP. Ela tem que ser constituída na forma de sociedade anônima também, e também está sujeito à intervenção da SUSEP e liquidação extrajudicial, se for o caso, tá? Bom, operadoras de plano de saúde. A gente estava falando de previdência privada, agora operadoras de plano de saúde. Aí vocês estão vendo a Lei 9656 de 98. Cooperativas podem ser operadoras de plano de saúde. Exemplo, a Unimed, que vocês já viram aí pelo Brasil afora. Podem ser empresas privadas ou empresas de autogestão. Autogestão é uma empresa que já existe, uma indústria, ela criar um plano de saúde próprio para os seus funcionários, tá? Então, olha lá, pessoal. Ela pode ser constituída na forma de pessoa jurídica, civil ou empresarial. Pessoa jurídica civil, uma associação, uma cooperativa. Pessoa jurídica empresarial, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, tá? Ela a mesma coisa, não basta o registro na junta comercial, ela precisa de autorização do Banco Central, ou perdão, da ANS, né, pessoal? Agência Nacional de Saúde, só que ela também precisa de registro no CRM, se for trabalhar com planos de saúde médicos, e no CRO, se for trabalhar com planos de saúde odontológicos, ou nos dois, se vender as duas modalidades, tá? E mesma regrinha, pessoal, elas estão sujeitas à intervenção e à liquidação através da ANS, que é Agência Nacional de Saúde Suplementar. Várias vezes vocês já viram notícias falando que a ANS fez intervenção para proibir o plano de saúde ABC de comercializar os seus planos até que venha regularizar problemas internos lá, tá bom? Por último, pessoal, as chamadas ESC. Nunca caiu na prova isso. Empresa Simples de Crédito, que está previsto na Lei Complementar número 167 de 2019. O que são essas empresas simples de crédito, pessoal? São empresas que podem fazer operação de crédito, ou seja, emprestar dinheiro para MEI, ME e EPP, só para eles e mais ninguém. E se você perguntar assim, professor, de onde vem o dinheiro que eles vão emprestar? Vem de investidores? Não pode, pessoal. Ela só pode emprestar capital próprio.
Então, se eu montar uma ESC, eu vou ter que ter um capital para eu fazer empréstimo para um MEI, para uma microempresa, para uma empresa de pequeno porte. O objetivo dela é fomentar, estimular a atividade empresarial. Aí vocês vão falar, e o que ela ganha? Ela ganha juros, pessoal. E ela também não tem limite de juros que ela possa cobrar, como nós mortais que só podemos cobrar 1%. Lembra que as instituições financeiras, e nesse caso, as ESCs têm exatamente o mesmo tratamento, elas são livres para estipular contratualmente a taxa de juros. Elas só podem atuar dentro do próprio município ou em município que faça divisa. Não pode atuar em outro município fora da sua sede. O nome empresarial dela tem que terminar com a palavrinha ESC no final, né, com a sigla. O limite máximo de capital dela não pode ultrapassar a 4.800.000 reais, que é o limite máximo da EPP. E a última regrinha, pessoal, como ela vai trabalhar aí com aspectos econômicos, ela, além de se registrar na junta comercial, ela também precisa de autorização do Banco Central. Empresarial é mais legal.